Essa atividade é de misturas homogêneas e heterogêneas, não é, professora? Isso. Então, olha só. Na quarta-feira passada, a gente teve aula, então eu expliquei o conteúdo, tá? Então, a gente falou sobre a transformação da matéria. Então, a gente viu que tem a transformação física e a transformação química. Não fez ainda, pode fazer? Pode. E aí, a gente também estudou um pouquinho sobre as misturas, tá? Então, nós vimos que transformação física é quando a transformação de algum objeto acontece, né, no seu estado físico ali, mas não altera a sua composição química, digamos assim. Um exemplo, professora, para ficar mais fácil. Se eu pego uma latinha e eu amasso essa latinha, essa transformação foi física ou química? Física, professora. Porque ela não deixou de ser uma latinha, ela é uma latinha amassada. Se eu pego uma folha de papel e eu rasgo, essa transformação é física ou química? Química. Física, porque Física. o papel não deixou de ser papel. Química, Pedro. Peraí, tem muito microfone ligado. Vamos desligar um pouquinho para não virar bagunça. Oi. Professora, Peraí, só um pouquinho, Vitória. Deixa a colega que está usando a conta da Valdirene falar. é Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória, você não consegue colocar seu nome, não? Minha mãe, ela tem medo, porque quando a gente faz a prova, ela falou que vai se muda e não tem como colocar. Ela vai ficar bem. É porque eu acabo chamando vocês pelo nome dos pais, né? Da mãe. Se mudar, professora, Eu não conheço todo mundo, então é o nome que aparece aí na conta. Pode falar, Maria Vitória. Se eu quebrar a perna, os braços das bonecas, ela vai continuar boneca? Sim, transformação física, tá? Física, né? Oi? Boneca? Ela vai continuar sendo física, né? Isso, física. Igual água. Se eu pego a água no estado líquido e eu quero fazer um gelo, eu vou e congelo. É a transformação física ou química? Física. Porque ela continua sendo água. Ela não deixou de ser água. Por causa que ela se Se mexeu eu com água. quiser voltar essa água do estado sólido para o estado líquido, eu consigo. Então, a transformação física. Química, transformação química é quando eu tenho alteração na composição. Quando o objeto, a substância que eu tenho, ela se transforma em outra. Por exemplo, uma maçã na fruteira apodreceu. Ela teve uma transformação física ou química? Química. Porque não dá pra comer mais. Exatamente, ela não vai voltar a ser o que ela era antes. Se eu pego uma folha de papel e eu queimo, física ou química? Química, porque aquele papel virou cinza, ele não vai voltar a ser o que ele era antes. Então, pensem dessa forma. Transformação física, eu altero a aparência, mas o objeto material continua sendo o mesmo. Transformação química, Professora, eu vou resultar em outra substância. Oi. Oi, Pedro. nessa atividade eu não copiei as perguntas. Eu esqueci. É bom copiar, né? Para você conseguir estudar melhor depois. Professora? Oi. Eu imprimi. Tá. Professora? Oi, Felipe. Aqui na atividade está falando para pôr 2 exemplos de misturas que eu faço no meu dia a dia. Tá, daqui a pouquinho Pode a gente ser... chega lá. Calma, respira. A gente já chega lá. Só tô relembrando aqui o que a gente estudou na aula passada, tá? E aí, pessoal, a gente também estudou um pouco sobre as misturas. Então, nós vimos que as misturas, elas são classificadas de 2 formas. Como homogêneas, quando eu tenho só uma fase, ou seja, quando eu olho para a minha mistura e eu não consigo ver divisões entre elas. Por exemplo, um copo com água é uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea? Homogênea. Porque eu só tenho uma fase. Ela é uma só. Exatamente. E quando eu tenho uma mistura heterogênea, significa que na minha substância eu tenho mais de uma fase.
O exemplo que eu dei para vocês foi um copo de água com óleo. O óleo ele não fica ali na parte superior do copo com água. Então, quando eu olho, eu vejo duas fases, não é? Então, vai ser uma mistura heterogênea. Professor, e se tivesse ali Porque o óleo ele não desce, óleo e professora. pedra, eu ia estar vendo quantas fases? 3. Também seria uma mistura heterogênea. Certo? Relembraram aí? Podemos fazer a correção da atividade agora? Sim. Sim. Ok. Vou compartilhar aqui com Sim. vocês. E aí é o seguinte. Oi, Isabela. Só um pouquinho, Murilo. Qual é o dia? Qual é o Qual quê? é a revisão? Não entendi. A tarefa. Transformação da matéria em misturas. Professora, Oi, Heitor. Dia 12. professora, deixa eu falar aqui rapidinho. Pode falar. Quando a senhora for pedir para alguém, quando a senhora for perguntar quando alguém estiver vendo a apresentação da senhora, pede só para uma pessoa, senão todo mundo fala e fica travando. Ok, vamos começar então. Oi, Ana Júlia. Como? Pode falar, Murilo. É o Murilo. O Murilo tá travando. E a atividade, eu posso agora? Mais tarde, tá? Vou falar isso para vocês. Olha só. Quem não fez a atividade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar entregar até 5 horas da tarde, ok? Então, quem não fez, eu vou deixar entregar até 5 horas. Combinado? Até 5 assim, antes das 5, tá bom? Então, a gente vai fazer a correção aqui. E aí, quem não fez vai ter até as 5 para fazer. Oi. Ok. Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Olha só, a atividade que nós fizemos semana passada foi essa daqui. Então, a gente teve a aula, foram 2 horários. Então, no primeiro horário a gente teve uma aula onde eu expliquei, tá? Então, eu expliquei, li com vocês esse material, falei sobre cada tipo de transformação, tá bom? Depois a gente falou sobre as misturas, então eu mostrei aqui, ó. Nesse exemplo aqui eu tenho uma mistura homogênea, tá? Então aqui, ó, tenho água mais álcool. Apesar de ter mais de uma substância nesse recipiente, quando eu olho a olho nu, quando eu vou observar de forma visual, eu só vejo uma fase, independente de ter mais substâncias aí, né? Então, por isso que eu classifico ela como homogênea. Olha aqui, nesse outro copo eu tenho água mais sal de cozinha. Eles estão misturados. Então, quando eu olho, né, eu só vejo uma fase. Por isso, eu vou classificá-la como uma mistura homogênea. Já na mistura heterogênea, deixa os microfones desligados, pessoal. Na mistura heterogênea, o que vai acontecer? Quando eu olho para a minha substância, para a minha mistura, eu vejo mais de uma fase. Igual aqui, eu tenho água e óleo. Então, eu vejo duas fases. Então, por isso, eu classifico essa mistura como uma mistura heterogênea. Se aqui nesse copo eu tivesse água e areia, eu ia estar conseguindo ver duas fases, porque a areia ela não dissolve na água. Então, também seria uma mistura o quê? Heterogênea. Se eu tivesse aqui em cima pedaços de madeira, também seria heterogênea. Oi, quem quer perguntar? Eu? Diga, Heitor. Ah, pode ir primeiro. Só ia falar que eu tentei aqui, aí o óleo ele não desceu para baixo. Exatamente. Por que eles não se misturam? Porque eles têm densidades, ou seja, pesos diferentes, tá? Então, eles não vão se misturar. Oi, Heitor. Professora, então vê se eu entendi. A mistura homogênea, ela é que só tem uma fase, só dá para ver uma fase. Perfeito. E a mistura heterogênea é quando tem duas fases ou mais. Perfeito, Heitor.
Entendeu perfeitamente isso mesmo, tá? Depois a gente pode pegar uma aula e fazer alguns experimentos assim. A gente pega um copo com água, vocês podem fazer em casa. Pega um copo com água e vai misturando algumas coisas. E aí vocês vão vendo as diferentes fases e anotando. Eu vou passar essa atividade para vocês depois, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Professora, Oi. aquele experimento da água roxa de repolho ou de algum alimento roxo com outros elementos químicos é de práticas experimentais ou ciências? Práticas experimentais. Professora, a Terra, ela só tá viva, tipo assim, porque ela precisa de água ou não? A gente teria como também ver sem água. Ana Júlia, não tá dando para entender o que você tá falando. Então, depois eu faço. Tá bom. Voltando aqui, então. Então, a gente relembrou aí o que é uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea. E aí eu dei exemplo para vocês também do sangue, né, e do leite, que são substâncias que, apesar, né, da gente muitas vezes olhar e achar que eles têm só uma fase, eles são classificados como heterogêneos, tá bom? Porque o sangue, ele apresenta diferentes camadas, certo? Se eu olho aqui, ó, no microscópio, por exemplo, eu vou conseguir ver várias partículas no leite, mesma coisa no sangue aqui, até tem um exemplo, ó, tem os glóbulos vermelhos, o plasma sanguíneo. Então, quando eu agito essas substâncias, elas me dão diferentes fases, tá bom? Que coloquei o exemplo para vocês novamente, né? De homogêneo, heterogêneo, água com sal ou água com açúcar, vai dar uma fase só, então eu vou classificá-la como uma mistura homogênea. Se eu tenho duas fases ou mais, heterogênea, certo? E aí... Professora, da senhora tá muito ruim pra mim. Tá o quê? O áudio da senhora tá muito ruim pra mim. O áudio tá ruim? A internet Deve ser sua internet que deve estar travando, será que não? travando. Não sei. Deve ser porque pra mim a senhora tá ótima. Não tá de boa. Deve ser sua internet que deve estar travando, tá bom? A senhora tá on, professora, pra mim. Vamos lá, então. Coloquei aqui para vocês a atividade. Então, a atividade... Tá bom, desliga aí o microfone. A atividade que eu postei foi essa aqui. Então, resolva em seu caderno as atividades a seguir. Então, eu coloquei diferencie mistura homogênea e mistura heterogênea. E cite exemplos. Quem respondeu conseguiu responder certinho? Teve dificuldade? Como que foi? E aí, gente? Ninguém fez? Hã? Eu respondi direitinho. Resposta, professora? Pode. Eu posso falar a minha resposta? Espera aí, a colega pediu primeiro. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única face, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Professora, eu posso falar a minha por causa que, tipo, eu Só um pouquinho, antes Murilo. de eu ver, Só um pouquinho. eu não fiz, sabe? Posso falar? Só um pouquinho. A colega que respondeu com a conta de Andréia, quem é? Meu nome é Isadora. Isadora. Isadora, você colocou exemplos também? Não. Tá certinho. A resposta da Isadora tá certinha. Eduardo, quer falar a sua resposta, Eduardo? Professora, Oi. eu vou falar eu vou falar 4. Tá, então deixa pra... Murilo, professora. Fala, Murilo. Murilo? Não, por causa que eu tava tentando ligar o microfone, ele tava dando zoom na tela, tirando zoom na tela.
Aí, tá, eu coloquei assim. Heterogêneo é uma substância com mais elementos. Homogêneo é uma substância pura, sem nenhuma mistura sem nenhuma mistura com nada. Então, Murilo, sua resposta vai te confundir. Depois você só reorganiza ela, tá? Por quê? Tá meio errado pela porque, olha só, para ficar mais fácil para você, coloca mistura homogênea tem uma fase. Então, visivelmente, eu só vejo uma fase. Mistura heterogênea, eu vejo duas fases ou mais, tá bom? Fica mais fácil para você conseguir estudar depois. Continuando aqui, então. Então, olha só, coloquei a resposta aqui, né? No próprio texto tem a resposta, mas vocês podem colocar com suas próprias palavras que fica melhor ainda. Tá? Então, homogênea tem uma fase. Vai ser indistinguível, mesmo tendo outras substâncias misturadas, mas eu vou ver só uma fase. E na heterogênea, pessoal, eu vou ver mais de uma fase, 2, 3 ou 4 fases. Eu consigo ver a separação nessas misturas. Exemplo de mistura homogênea: o ar, a Professora? água. Oi. Posso falar o meu? Pode. Coloquei assim. A homogênea é uma solução que apresenta uma única forma, enquanto a heterogêneas pode apresentar duas ou mais formas. Heterogêneas, água, óleo, etc. Homogênea, o ar. Tá. Aí coloca fases, tá? Uma fase ou mais de uma fase. Fica mais fácil. Vocês estão só lendo errado. Não é homogêneas, é homogêneas, tá bom? Mas tá certinha a sua resposta, tá bom? E aí, ó, então mistura homogênea, como exemplo, posso colocar água, heterogênea, água e óleo, água com areia, sangue, tudo isso aí vai ser mistura heterogênea, bom? Questão 2. Professora, Oi. posso falar as misturas heterogêneas? O que você colocou? Sim. Pode. Mistura homogênea é água e sal, água e açúcar, vinagre, acetona, soro fisiológico, ar atmosférico, uma xícara de café e água filtrada. Agora, mistura água e óleo, sangue, leite, granito, água e areia, óleo e areia, óleo, água e areia e água, Certinho. areia e limalha de ferro, água e mercúrio e água e azeite. Certinho, Ana. Vamos para 2, pessoal? Vamos para 2, porque senão a gente não consegue corrigir, né? 2. Assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Vamos lá, então. Letra A diz assim: cada aspecto da mistura heterogênea denomina-se fase. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Verdadeira. Isso mesmo. Então, verdadeira. Tem um microfone. Desliga o microfone rapidinho, gente. Liga só na hora de falar, porque tá dando erro. D. O critério para se classificar as misturas em homogêneas e heterogêneas é, portanto, visual. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque a gente vai olhar e vai analisar se eu tenho uma ou mais de uma fase, né? Então, se tem uma fase, homogênea. Se tem duas ou mais, heterogênea, certo? Vamos lá, então. C. Substâncias puras são aquelas que apresentam propriedades químicas diferentes
em todas as suas partículas constituintes, então as substâncias puras, pessoal, elas apresentam propriedades químicas diferentes? Não. Errado, né? Porque para ela ser pura, ela tem que ter propriedades químicas o quê? Iguais. Tá? Então a substância pura é aquela que tem átomos iguais, certinho? Igual o ar, né? O gás oxigênio, por exemplo. Ela só tem o quê? Átomos de oxigênio. Então ela vai ser pura? Sim. Agora a água, que é formada pelo elemento químico aí. H2O, hidrogênio e oxigênio, ela é pura? Professora, Oi. assim, existe alguma substância química, tipo, por exemplo, você leva uma picada de muriçoca ou de abelha. Existe alguma substância que faz, tipo, se você é alérgica de abelha e a abelha te pica, é alguma substância que é fácil de fazer e faz a pessoa melhorar um pouquinho? Antialérgico, a pessoa tem que tomar antialérgico. Não, assim, fazer assim, tipo soro caseiro, sabe? Não, é antialérgico, tá? Fazer em casa não tem como, não? Não. Eu já fiz toda a atividade, ok? Aí eu vou corrigir agora com vocês. Nenhuma eu tipo, roubei. Vamos lá. Questão letra D. Quando na substância pura há um tipo de elemento químico, ela é chamada de composta? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque quando eu tenho só um tipo de elemento químico, ela é chamada de simples. Certo? Questão 3. Fala assim. Dê 2 exemplos de misturas que você faz no seu dia a dia. Então, isso aqui é muito Posso falar, professora? Pode falar. Posso falar, professora? Café com leite, Café com leite é uma mistura. O que mais? leite com Café com leite é café com leite com Todd. Leite com Todd. Professora, seu amor, açúcar no chá. quer fazer o feijão Feijão. Oi. Açúcar no chá. Posso falar o meu? Pode. Ó, café com leite e banana com Nescau. Também é uma mistura. Um suco é uma mistura, né? E aí vai, né? No chá. Guaraná. Tem muitos exemplos, tá bom? Então, Professora, oi. eu não entendi essa parte do químico. O químico, ele é quando a gente consegue reverter? Você fala da parte da transformação química? É. Não, a transformação química é quando você não consegue reverter. É quando você tem, por exemplo, uma substância, um papel. Você pega esse papel e você queima ele. Tem como você fazer esse papel voltar ao que ele era antes? Não. Então, a transformação química, porque o seu produto final é diferente do que você tinha antes. Ah, professora, mas se eu rasgar o papel, então? Ele vai ter uma transformação química ou física? Nesse caso é física, porque ele continua sendo papel. Ele vai ser um papel rasgado, mas ele continua sendo papel. Já quando eu queimo, não, ele deixa de ser papel, ele vira cinza, tá? Então, você vai analisar dessa forma. Transformação física é quando a minha substância, a minha matéria, ela não deixa de ser ela mesma. Vai alterar a sua aparência, mas ela continua sendo a mesma, a sua essência a mesma. Química não. O meu produto final ele é diferente do que eu tinha lá no início. Oi. Professora, Oi. e tipo aquelas pessoas que, tipo, a pessoa bate o carro, aí ela arruma, vai ser química ou vai ser física? Física. O carro continua sendo carro? Aham. Então, física, tá? Professor, mas e se o carro pegar fogo? Aí o carro Professora, acabou. professora. Vira o quê? Cinza. Eu tenho uma dúvida Aí é assim. química. Tipo assim, se a gente tivesse em aula presencial, tinha como a gente fazer, tipo, um teste, como fazer, sei lá, Coca-Cola? Assim? Tinha. Mas aí com a orientação de um professor, né? Sozinho em casa eu não aconselho vocês fazerem essas coisas não, tá?
Pra ele fazer um copinho. Vamos lá, então. Próxima questão. Aqui, ó, na questão 4, vocês vão entender melhor essa diferença entre física e química. Então, eu coloquei assim. Coloque 1 para as transformações físicas e 2 para as transformações químicas, né? Então, tá aqui fenômenos físicos, 2 químicos. Vamos lá, então. Vou escolhendo quem vai responder. Letra A. Amassar um papel, Eduardo. Física ou química? Física. Perfeito. Então, amassar um papel é uma transformação física. Amanda. Quebrar um copo de vidro. Física ou química? Minha pergunta, professora, não escutei. Quebrar um copo de vidro é uma transformação química ou física? Ela é física. Química. Oi? Física. Ela é física. Física. Exatamente. Porque Professora, porque tem como voltar normal. mesmo estando quebrado, continua sendo vidro, tá? Dissolução do açúcar em água, químico ou físico? Química. Física. Sabe por quê? Porque depois, se eu fizer um processo chamado de destilação, eu consigo separar novamente o açúcar da água. Eu tinha feito certo. Então é física. Não. Eu tinha feito certo e coloquei química. Vamos Eu lá, não próximo. sabia disso, professora. Como assim? Dá para separar depois, em laboratório. Física, claro, né? física. Pedro Nhoque. Alimento. Vamos lá, silêncio aí. Professora, Oi. por que a dissolução de açúcar em água é física? É dissolver o açúcar na água. Mas, tipo, ele não vai coisar sozinho? Vai, mas depois, se eu separar em laboratório, se eu pegar esse copo com água e açúcar, passar por um aparelho de destilação, eu consigo separar a água do açúcar. Mas ele não vai ser o mesmo, vai? Vai. Eu separo a água e separo o açúcar. Professor, é assim que tira a água do mar, né? Sim, Assim Professora? isso mesmo. D. Professora. Pedro em off. D. Alimento decompondo-se no lixo. Físico ou químico? Química. Perfeito. Então, químico, porque estragou, não volta a ser o que era antes. Congelamento da água, Murilo. Químico ou Física. Deixa eu descongelar e voltar a ser a mesma coisa de antes. Exatamente. Queima Esse do conteúdo é carvão. fácil? Isabela, queima do carvão. Química, Química. perfeito. Por quê? Eu queimei o carvão, ele vai deixar de ser Ele não vai carvão. voltar a ser o mesmo. Vai virar cinza. Vai virar cinza. Queima de papel. Química. Química também. Por quê? O papel deixa de ser papel, ele vira cinza. Azedamento do leite. Química. Química. Leite azedou, deixou de ser leite, estragou. Professora, deixa eu responder essa. Pode. Digestão de alimentos. Química. Perfeito. Porque digeriu, deixou de ser o que era antes. Enferrujamento de uma palha de aço. Química. Física. Química, porque enferrujou, ele não volta a ser o que era antes. Oi. Ele é química, porque ele não vai voltar a ser o mesmo que ele era antes. Exatamente. Tá, pode falar. Amassar uma latinha de alumínio. Vai ser Física. Eu lembrei a latinha. Continuou Mas, sendo latinha, só que uma latinha amassada. Amassada. Tá? Entenderam então a diferença entre química e física? Professor, você pode voltar. Professor, eu tenho uma pergunta. Ah, Mas quando enferruja o aço, mas tem como ele deixar de ser enferrujado? o aço, mas aí ele sofre uma transformação na composição dele, entendeu?
Então, ele não vai ser mais o que ele era antes. Para eu voltar ele a esse processo normal, aí eu vou ter que levar ele, derreter novamente, passar por um outro processo, entendeu? Então, ele tem a alteração química dele. Professora, Galera, Professora, mas na eu falei que próxima tem. aula, Por causa disso, ainda tem como Liga aí ele o voltar a ser microfone uma palha de rapidinho, aço. Danilo. Só um pouquinho. A nossa aula já está encerrando. Já é 10h29, 10h30 para cá. Pessoal, na próxima aula, só um pouquinho. Na próxima aula, eu vou enviar mais uma atividade sobre esse conteúdo para reforçar isso aí, tá? Para vocês tirarem as dúvidas. E aí, na outra semana, eu vou marcar com vocês uma atividade avaliativa, tá? A aula vai estar disponível lá na plataforma, então vocês podem assistir novamente, fazer a correção. Quem ainda não enviou a atividade, tem até 5 horas para enviar. Qualquer dúvida, me chama lá no privado, tá? professora, também tira uma dúvida, por favor. Deixa o nome no chat, já pode sair da aula para não atrasar a aula do outro professor. Fala, Murilo. Tá, professora? Tchau. Murilo, seu microfone está desligado. Lembra aquela atividade, lembra da que a senhora disse pra mim arrumar ela, porque ela não tava no certo? Eu vou falar aqui com a professora. Me manda por privado, Certo, professora? porque já é Ok. 10h30. Posso colocar o nome no Ok. Senão vocês atrasam a aula. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau. Professora, ajuda, né? É pra colocar o nome no chat?